No valiosíssimo acervo do Gianfranco, nós encontramos também fotos raríssimas que nós vamos mostrar aos senhores aí. Uma delas é da primeira foto da equipe de futebol, cujas cores da camiseta não eram as tradicionais de hoje, eram o azul e o Havana. Né? Essa foto é de 1903, com uma curiosidade. O Grêmio nunca jogou com essa camiseta. Só para tirar foto. Ele tirou a foto, né? E deve ter ficado treinando durante um ano para jogar em 1904. Então essa camisa não chegou a ser utilizada para jogo. Vocês veem aí os craques da época na pose característica, inclusive uma vistosa gravata branca, né? E já com o distintivo se delineando, embora não completamente. O G de Grêmio, Futebol PA Porto Alegrense, que depois se transformaria no atual distintivo, onde se vê destacadamente o nome Grêmio. Aqui tem uma infinidade de pôster, tem a história do Grêmio, que foi padronizado em pôster, até pelo meu colega Thiago Lopes, que fez o site, até ele que fez as bordas, planejou tudo, um trabalho realmente braçal e de pesquisa. Essa foto, mostra aí, ela retrata o que foi o final da batalha na Libertadores. E lembra a frase famosa do primeiro-ministro inglês, dizendo que para vencer a guerra era preciso sangue, suor e lágrimas. Foi o que aconteceu com o Grêmio naquela ocasião. E essa outra é um prenúncio do que iria acontecer tempos depois. Ao final do Mundialito, no Uruguai. De 80, é o Mundialito. De 80, no Uruguai. De 80. Essa foto do Delhão que vocês viram antes é de 83. Em 80, quando ele foi contratado pelo Grêmio, ele disputou ainda pelo Uruguai o Mundialito e ao final, quando a seleção do Uruguai recebia a taça de campeã do Mundialito, ele teve a dignidade, o orgulho de vestir sobre a camisa da seleção do Uruguai a camisa que ele viria a vestir e conquistar inúmeros títulos anos depois. É a história do Grêmio. Os responsáveis pela permanência do Ayrton e a conquista dos títulos que ele viria a obter nos anos seguintes foram João Leitão de Abreu, que viria a ser ministro do governo da República, e o Pedro da Silva Pereira, que era o presidente. Os senhores estão vendo aí, confraternizando nesta belíssima e rara foto do Gianfranco. Depois da assinatura do contrato, o cumprimento do presidente Pedro da Silva Pereira, aquele que viria a se tornar um dos maiores goleadores da história do Grêmio. Talvez o maior jogador da história do Grêmio tenha sido o Ayrton Ferreira da Silva. Nós temos a lenda do Lara, mas temos no Ayrton uma presença extraordinária durante um grande período de vitórias do clube. E essa foto aí é do Ayrton naquela renovação de contrato em que ele já havia assinado com o Botafogo do Rio de Janeiro, e o presidente, diretor de futebol, João Leitão de Abreu, que não aparece aí, quando sentiu que ele ia para o Rio de Janeiro, já tinha assinado com o Botafogo, disse a ele, Ayrton, que a sua mãe precisava de uma cirurgia e que era interessante que ele ficasse aqui acompanhando a sua mãe. Era uma cirurgia simples de hérnia, mas o Ayrton, como bom filho, não foi para o Rio de Janeiro e conseguiu o Grêmio permanecer com ele até o final de sua carreira. Nada exerce mais fascínio sobre o torcedor Gianfranco do que a camiseta. Sem dúvida. E o Gianfranco tem aqui no seu museu um acervo de camisetas
impressionantes. E cada uma delas deve ter sua história, né? Tem uma... Essa é do Sérgio Lopes. Essa usada Quem pelo se lembra do Sérgio Lopes Grande centro médio. em 69. 69. Passando até rapidinho para a gente dar uma O olhada. Sérgio Lopes veio de Santa Catarina. Está até hoje vinculado ao Grêmio. Foi uma das grandes figuras do clube. Essa autografada pelo Anchieta, pelo Ayrton e pelo Anchieta. Alcindo é do Grande capitão Anchieta. Beto Bacamarte, usou essa camisa. Inclusive o pezinho de profissional que se usava naquela época. Essa é de 72. Essa já tem um desenho interessante. Já aqui. tem Um desenho que lembra um desenho antigo que tinha, que se via nas fotos da pesada, década de 40. que é É. Isso aqui o Esse jogador material tinha evoluiu que- muito, né? Vou começar com alguma... Essa famosa camisa usada em 77 pelo André Catimba. Que fez aquele Gol gol. da cambalhota e autografada por todo o time da época. Essa usada pelo Paulo Isidoro e autografada pelo Paulo Isidoro também, Mineiro Paulo Isidoro. na decisão no Morumbi em 81. Primeiro título brasileiro do Grêmio. Gol feito pelo Baltazar. Baltazar. Essa usada pelo Jardel contra o Palmeiras na primeira fase da Libertadores de 85. Deixa eu ver essa aqui. Essa pelo Jardel na final aqui contra o famoso número 16 contra o Nacional de Medellín, né? Foi usada aqui. Essa do Tique Arce, ó, sem patrocínio, que foi... Tique Arce, o lateral Até direito. autografada pelo Tique Arce, ó, foi usada contra o Ajax no Mundial. Essa aqui é a própria. Essa é própria, manga comprida, sem patrocínio. Essa eu ganhei do meu amigo Dinho, eu conheço ele pessoalmente, então foi Meu amigo Gianfranco, um big abraço do Dinho. nosso grande centro médio, muitas conquistas. E aí tem uma infinidade de camisa, a famosa mosca branca, usada pelo Yuri em 77. Bom, essa aqui é a Essa própria. não precisa Essa é do falar. Renato. Autografada pelo Renato, a camisa do Mundial de 83. Essa outra do Renato também. Maravilhosa, eu gosto, eu acho linda essa camisa. Essa foi usada pelo Nilmar contra a Ponte Preta Nilmar. na semifinal de 81, no Olímpico. Aqui, o maior público já registrado no Olímpico, 98 mil pessoas. Número 3, camisa reserva do Mundial. Muito bonita. Essa não chegou a ser usada, então. No Mundial não, Era mas, reserva lá, né? mas toda em veludo, muito bonita. E assim vai. Essa aqui é uma autografada usada pelo Paulo Roberto, autografada por todo o time campeão do mundo. Bom, em resumo, para mim não ficar me repetindo, eu tenho em torno de 70 camisas do Grêmio, assim, meio selecionadas, né? Guardo tudo bonitinho, maravilhosamente bem e muito da história do nosso time acho que tá aqui. Não vende, né? Olha, tem algumas até que eu consigo dupla, a gente troca e faz assim, mas